Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando, voltando a falar das aulas de CNC, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o código G02 e G03, né? Que representam justamente deslocamento circular, né? Nas coordenadas que envolvem programação CNC. Bom, então o que acontece? Nos programas CNC é comum, né? Deslocamentos que ocorram de forma circular, né? Ou seja, venham condicionar raio ou movimento circular como um todo, né? Então, exemplo, essa figura aqui, se a gente for observar o ponto aqui inicial dela, né, e for observar os deslocamentos, a gente vai ver que tem uma série de raios. A gente vai ver que tem uma série de raios aqui. E esses raios, eles levam em consideração pontos de deslocamento de início e fim que venham a condicionar o movimento anti-horário ou movimento horário, né? Então a gente tem essas duas condições. O que acontece? O código G3, né? Código G3, ele representa justamente o movimento anti-horário. Já o código G2, ele representa justamente o movimento horário, né? Então a gente tem, se a gente for fazer a relação para completar os principais códigos de deslocamento, a gente tem o G0, que representa o movimento rápido, e o G01, que representa o deslocamento linear. E na sequência a gente tem o G2 para o deslocamento horário e o G3 para o anti-horário. Se a gente for observar aqui na figura, o que acontece? Partindo desse ponto A para um suposto ponto B aqui no final desse raio aqui de 10 milímetros, a gente vai ter um deslocamento da ferramenta que vai fazer justamente esse movimento. Ou seja, do ponto A para o ponto B, né? Esse deslocamento do ponto A para o ponto B, se a gente for observar, ele é um deslocamento do tipo anti-horário, né? Ou seja, se ele é um deslocamento do tipo anti-horário, ele representa que sua relação no que diz respeito ao código vai ser identificada com o código G03. Se a gente for dar continuidade aqui, a gente tem aqui um deslocamento linear, né, de B para C. Esse deslocamento linear, a relação é o G01. E observa aqui que do ponto C para o ponto D, ou seja, o final aqui do raio, a gente vai ter um novo deslocamento circular, só que agora é um deslocamento circular horário. Então, como é um deslocamento circular horário, ele vai ser representado pelo código G02. Tá bom? Então, essa é a relação que a gente tem de deslocamento. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a tabela, né, desse desenho, né, que está indicado para vocês, tá bom? Então o objetivo é que a gente falar um pouco sobre o G2, G3 e no próximo vídeo a gente vai fazer a tabela de deslocamento completa desse gráfico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte CNC. Hoje a gente vai estar falando sobre o código G2 e G3, mas aplicado na tabela verdade, né? Ou seja, aplicado num diagrama, né? Ou num desenho específico, né? Para quem viu a última aula, né? A gente falou sobre o G2 e G3 nesse desenho e agora a gente vai estar dando continuidade, né? O primeiro ponto que a gente precisa ter como base é justamente a referência, né? Ou seja, esses desenhos, né? O processo de fabricação via programação CNC, ele vai ter sempre uma referência, né? No que diz respeito à peça, né? O famoso zero peça, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem deslocamentos ocorrendo no eixo Y e deslocamentos ocorrendo no eixo X, né? E o zero está justamente representado aqui nessa marcação, né? Observa que aqui tem a questão das coordenadas, né? Ou melhor, das cotagens do desenho. A gente vai tomar como base essa referência aí, como o zero peça, né? A gente vai estar trabalhando essa relação da tabela verdade com base nas coordenadas absolutas, né? Então, só para relembrar, a coordenada absoluta toma como base, de fato, a referência como valor indicativo, né, exclusivo do ponto zero, né, da peça. Você pode perguntar, pô, ok, mas existe algum outro? Existe o incremental, né? Na programação incremental, cada deslocamento ele se torna uma referência para o deslocamento subsequente, né? Então, se eu deslocar do ponto A para o ponto B vai ser a referência para o ponto C, e assim sucessivamente. No caso da coordenada absoluta,
todos os pontos vão tomar como referência apenas o zero peça, ok? Bom, primeiro detalhe aqui, a gente vai estar trabalhando aqui com essa tabela, né? Então aqui na indicação aqui da linha, dessa primeira linha, observa aqui que a gente tem o N01, o N01 representa apenas que indica a primeira linha, o x0 representa o ponto zero do x, o y0 ponto zero do y, e o zero do g, né? Ou seja, G0, né? Que é essa indicação aqui, representa deslocamento rápido, né? Então o que é que significa isso? A ferramenta do ponto de onde ela estiver no equipamento, ela vai deslocar para esse ponto aqui, né, zero peça, de forma rápida, né? Ou seja, levando em consideração as velocidades máximas do equipamento para esse ponto, né? Ou seja, não vai ter usinagem, ela vai deslocar rápido para esse ponto, aí para dar continuidade ao processo, tá bom? Então, a primeira linha aí é justamente o x0 e y0. Então, como aqui é o ponto de referência, aqui é o eixo zero, tanto para x como para y, né? Ou ponto zero para os dois. Bom, na segunda linha, o que acontece? Aqui a gente já tem um deslocamento para o ponto inicial da usinagem, né? Então, a gente vai ter o deslocamento para o ponto A. Esse deslocamento da peça a gente vai fazer seguindo esse sentido aqui, que estou marcando aqui para vocês, né? Então ele vai fazer esse movimento aqui até voltar para o ponto A, né? Então esse ponto aqui vai ser o marco de referência, né? E ele representa justamente o primeiro deslocamento, né? Então a ferramenta ela vai fazer esse deslocamento até o ponto A, né? Então também não tem usinagem, por isso que o Z aqui permanece zero. E esse ponto, qual é o valor dele? Se a gente for observar aqui no desenho, observa que a gente tem aqui o raio indicativo da peça que é 10 milímetros, né? E o comprimento total até o final do raio 20, né? Tomando como base aqui o centro, né? Então, como o comprimento total é 20 e o raio é 10, a gente só subtrair 20 de 10 que a gente vai pegar esse deslocamento aqui inicial para o eixo X, que é justamente de 10 milímetros. Agora, observa aqui na indicação do gráfico que para o lado direito é positivo e aqui para cima é positivo, ou seja, positivo respectivamente para o x e para o y. Como o deslocamento ocorreu no eixo x e foi contrário ao zero, os valores positivos de x significa que ele teve um deslocamento negativo com base na referência, né? Então, se essa aqui era a referência, né, ele teve um deslocamento contrário, um deslocamento negativo de quanto? Menos 10 milímetros, né? Então, ele deslocou, né, menos 10 milímetros para esse ponto, né? Agora, que ponto é esse? Esse ponto inicial aqui é justamente esse ponto A, né? É esse ponto aqui, né? Então, ele está 10 milímetros distantes aqui em X, e em Y ele está com base nessa distância, ou seja, 35 milímetros. Observa que em Y ele deslocou positivo, né? Então, o primeiro ponto aí do programa, né, ou a segunda linha, ela é x menos 10 e y 35, deslocamento ainda de G0, porque é o ponto inicial da peça e ainda não teve usinagem. Tá bom? Então, essa é a primeira linha de deslocamento para um ponto efetivo, né, de coordenada de fabricação. Na terceira linha, observa que o deslocamento ele vai para x menos 20, y 25, o raio é de 10 milímetros e o código de deslocamento G3, ou seja, código de deslocamento sentido anti-horário. Vamos interpretar essa linha. O primeiro ponto, x, por que x menos 20? Observa que ele vai desse ponto A para o final do raio, ou seja, o ponto aqui, vou marcar aqui como ponto B, né? Então, esse seria justamente aqui o segundo ponto. Esse segundo ponto, qual é o deslocamento dele? Observa que o total aqui, com base no centro, é de 20 milímetros, né? Então, a distância em x para esse ponto aqui está aqui marcada como 20 milímetros, né? Só que negativo porque ele está contrário à referência positiva, né, do deslocamento x, ou seja, do zero. Então, ele está deslocando em x menos 20. E em y? Y, se você observar o anterior, o ponto A, ele inicialmente estava em 35, só que agora ele vai para um valor menor. Um valor menor de quanto? O raio, como é 10 milímetros, a gente vai ter justamente agora a subtração de 35 menos 10. Ou seja, ele vai para y 25.
Aí você diz, poxa, mas continua positivo? Continua positivo. Vou explicar por quê. Se aqui é o ponto B da peça, observa que ele ainda está acima da linha que representa o zero do y. Né? Ou seja, qualquer valor para cima desse ponto zero aqui será positivo para o eixo x. Ou, desculpa, para o eixo y. Para baixo aqui é que os valores serão negativos, já que a gente está tomando como base coordenada absoluta. Então, você já tem aqui a referência de por que y, ou por que x menos 20 e por que y 25. Né? O outro ponto aqui indicado é o G3. O G3 ele veio por causa do deslocamento que ocorreu circular, e esse deslocamento ele é anti-horário. Então, como o deslocamento é anti-horário, ele é deslocamento G3. E o R10 representa justamente o raio da peça, que está aqui indicado como 10 milímetros, tá bom? Esse vídeo, né, eu vou dividir ele em algumas partes para ele não ficar tão longo e você poder estar analisando, né, cada ponto que a gente está verificando. Né? Então, vamos fechar esse vídeo na próxima linha agora, né, na linha 4. Né? Ou seja, ele está indo para o ponto subsequente. Né? A gente tem aqui o ponto B e ele está indo agora para o ponto C. Né? Esse ponto C é justamente o início do próximo raio. Mas esse deslocamento aqui de B para C, observa que ele ocorre de forma linear. Né? Ou seja, ele fez o movimento do raio e desceu de forma linear para o ponto subsequente, que é o ponto C. Então, esse ponto C aqui, vamos analisar aqui os deslocamentos dele. Né? Vamos ver primeiro aqui em X. Em X, se você observar, tanto B quanto C, eles estão com a mesma distância. Né? Ou seja, 20 milímetros era a distância de B, e C também ele está no mesmo deslocamento, ou seja, 20 milímetros. Então, observa aqui que essa linha 4 também permanece com 20. Lembrando que é 20 negativo porque está ao contrário do ponto de partida. Né? Então, tanto a linha 3 como a linha 4 permanecem na mesma referência de x menos 20. O que é que mudou? Mudou agora o y. O y agora foi para 12. Por que 12? Se você observar essa linha 0, aqui observa que o raio de indicação dessa parte aqui da peça é de 12 milímetros. Né? Então, como o raio é 12, significa que essa altura é de 12 milímetros. Né? Então, não precisa nem subtrair. Eu já sei que do ponto 0 para o ponto C, a altura é 12 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, o y12. E o G1, porque o deslocamento ele ocorreu de forma linear. Aí você pergunta, pô, mas por que não é G0 como aqui inicialmente? Já que foi deslocamento de um ponto onde a ferramenta vai estar no equipamento para o ponto 0 e desse ponto 0 para o ponto A. Esses dois movimentos eles ocorreram de forma rápida, né? Ou seja, G0 porque não teve lógica de fabricação, ou seja, não teve usinagem. Já agora, do B para o C, observa que aqui já é contorno da peça, né? Ou seja, já está ocorrendo a usinagem. Então, a gente precisa de velocidade de corte específica. Né? Então, por isso que é o G1. O G1, tanto o G1 como o G2 e G3, eles sempre vão estar atrelados a uma velocidade de corte. Quando a gente estiver realizando programas específicos, né, referente à fabricação, a gente vai estar falando sobre essa questão dos parâmetros de corte. Né? Então, do B para o C, deslocamento linear, G1. Marcação em X, menos 20, né? Ou seja, ele está na mesma distância para o eixo X, igual como estava o eixo o ponto B, e para o Y ele se aproximou mais do zero, né? Ele estava em 25 e agora foi para 12. Tá bom? Então a gente dá uma pausinha aqui e volta no próximo vídeo aí da próxima linha, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Né, dando continuidade aqui à nossa tabela, né, da parte de programação, né, a parte de programação CNC, né, tabela verdade, a gente agora vai para a quinta linha do programa. Né? Lembrando que a linha 4 ele representa justamente, só marcar aqui todos os pontos, né? Aqui o ponto B, final do raio, né? Desse raio inicial aqui de 10 milímetros, e aqui a gente deslocou para o ponto C, que é justamente esse deslocamento linear, e foi onde a gente parou. A próxima linha é justamente o ponto D, que é o final desse raio, né? Aqui de 12 milímetros indicado. Né? Aí já fica a observação, né, do deslocamento do A para o B. A gente teve deslocamento anti-horário, do C para o D é deslocamento horário. Né? Então a gente já sabe aí que é deslocamento
G2. Né? Então, aqui marcando aqui na tabela, essa próxima linha, essa linha 5, se a gente for observar os pontos, né? Já que a gente vai ter esse próximo ponto aqui marcado, o que é que vai acontecer? Primeiro ponto aqui em X, né? Qual o deslocamento? Se a gente for observar aqui, a gente já teve 20 milímetros e tem agora o complemento com 12 do raio. Né? Então, a gente vai ter 12 mais 20, né? Que vai dar o total aí de 32, ainda contrário aos valores positivos. Né? Então, nesse caso aí, vai ser menos 32 aqui para X. E para Y, observa que agora ele está exatamente na linha 0, né? Ou seja, está no ponto de referência. Né? Então, como ele está nesse ponto de referência, agora ele fecha o deslocamento da peça. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele fecha o deslocamento e o deslocamento ele fica exatamente ali no 0. Né? Ele estava anteriormente aqui no 12 e agora desceu esses 12 milímetros que estava faltando para chegar à linha 0. Então, aí ele está com Y0. O G2 indicando que é o deslocamento no raio horário e o R12 é a indicação do raio da peça. O próximo ponto ele é bem interessante, que é o seguinte. Depois da linha 5, existe um ponto aqui que é linear. É um deslocamento curto, mas ele é um deslocamento linear. Né? Ou seja, é um deslocamento aí na linha 6 que ainda é G1. Então, vamos analisar esse ponto aqui, se ele é verdadeiro ou não. Então, a gente teve o ponto aqui inicial, que é o final do raio de 12, e vai ver esse outro ponto aqui para verificar se existe algum deslocamento linear ou não. Então, vamos observar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O próximo deslocamento, né, se a gente fosse levar em consideração o comprimento da peça, que é essa linha aqui, ela tem um comprimento de 40 milímetros. Né? Então, teoricamente, se a gente fosse para esse último ponto aqui, a gente teria x menos 40. Só que antes de chegar, observa que tem um raio aqui, um raio de 5 milímetros. Né? Então, como tem um raio de 5 milímetros, a gente tem um recuo aqui de 5 milímetros. Esse recuo de 5 milímetros, se a gente subtrair de 40, a gente vai ter justamente 40 menos 5, que vai dar igual a 35 milímetros. Né? Então, nesse caso, observa que o último ponto que a gente parou foi 20 mais 12, ou seja, 32 milímetros, que é esse aqui. Então, se a gente for observar essa lógica aqui do raio, do 32 ele ainda vai para o 35 para poder completar o raio de 5 milímetros. Né? Então, de fato, antes de iniciar o raio, ele tem aqui um deslocamento linear. Né? Um deslocamento de quanto? De 3 milímetros só de comprimento. Então, quando ele fechar o final do raio de 12, ele vai ter um deslocamento linear de 3 milímetros. Né? Então, como ele já tinha deslocado 32 mais 3, 35 milímetros, esse 35 aí, ele está ainda na condição oposta aos valores positivos de x, então a gente aí vai ter menos 35. E observa que ele tinha fechado o raio de 12 milímetros na linha 0 do y e permanece ainda na linha 0 do y, né? Então ele aqui não muda, ele ainda continua y0. Né? E como o deslocamento foi linear, o deslocamento foi o G01. Né? Então, depois desse raio de 12 milímetros, ele ainda tem um deslocamento linear de 3 milímetros. Né? Então, até então, a gente teve o ponto B, aqui indicado, a gente teve o ponto C, a gente teve o ponto D, e agora esse ponto E, que é justamente aqui esse deslocamento linear. Na sequência, a gente vai ter esse deslocamento aqui, que é justamente o deslocamento do raio, né? Ou seja, a gente vai ter um deslocamento do ponto E para o ponto F. Esse deslocamento do raio é justamente o do raio de 5 milímetros. Né? Então, se a gente for observar esse deslocamento, ele vai, como ele já está na linha aqui final, né? Ou seja, ele vai para x menos 40, né? E para o y, observa que agora, como ele estava com raio de 5 milímetros, ou seja, ele desceu 5 milímetros em relação à linha 0 do y. Né? Então, ele vai para menos 5. Então, o valor dele vai ser justamente x menos 40 e y menos 5. O deslocamento do raio foi anti-horário, ou seja, G3, e o raio indicativo 5 milímetros. Né? Vou colocar aqui na tabela para verificar. Né? Então, aqui o deslocamento x menos 40, y menos 5, e o raio
de 5 milímetros com o código G3, né, já que foi um deslocamento anti-horário. Para o próximo ponto, né, ele vai ter agora esse deslocamento aqui linear até esse início aqui do raio de 10. Né? Esse deslocamento linear que ele vai ter aqui, se a gente for observar, vamos tomar como base aqui essa cota. Se o total dessa cota é 35 milímetros e o raio aqui é 10, ou seja, ele vai ter um deslocamento de 35 menos 10. Ou seja, ele vai estar indo para 25 milímetros. Isso no eixo Y, ou seja, Y menos 25. E no X ele permanece ainda na mesma posição que estava no anterior. Né? Ou seja, ele permanece ainda com o deslocamento dos 40 milímetros, né? Ou seja, x menos 40. Né? Então a próxima linha ela vai ser x menos 40, y menos 25. O deslocamento linear G1. Né? Então essa é a próxima linha, a linha N8. Vamos fazer mais uma linha aí para poder dar uma pausa no vídeo e continuar. Né? O próximo deslocamento ele vai desse ponto aqui de início do raio 10 até o final dele. Observa que até agora a gente só verificou raios com deslocamento de 90 graus. Né? Nesse caso aqui a gente vai ter um raio com deslocamento de 180 graus. Né? O que é que muda? É só a posição final do raio. Quando a gente tem raios que eles não ocorrem com base em 90 graus, né? Ou seja, 90, 180, 270, 360, a gente utiliza o G2 e G3 com a indicação do raio. Quando são deslocamentos com valores o maior ou menor do que esses valores de 90 graus, a gente utiliza também a condição IK, né, que leva em consideração o centro de deslocamento, o ponto de início e o ponto final dele. Mas isso é tema para uma próxima aula. Bom, voltando aqui a esse deslocamento, o que é que vai acontecer? Ele vai ter esse deslocamento desse ponto inicial para o ponto final, mas o que nos interessa é a indicação para esse ponto aqui. Né? Então, esse ponto, se a gente for observar aqui em Y, observa que ele está no mesmo alinhamento do anterior. Ou seja, Y ele ainda vai permanecer como menos 25. O que é que vai mudar? O X. Se o X estava com 40 e o raio aqui é de 10 milímetros, e como ele deslocou 180 graus, ou seja, ele pegou a relação do diâmetro, né? Então ele voltou ao menos 20. Né? Então x vai ser menos 20 milímetros. Por que menos 20 milímetros? Porque observa que ele está aqui parando exatamente nessa condição aqui do 20. Né? E ele recuou, na verdade, com um raio aqui de 10 milímetros, né? Já que o diâmetro é 20. Então o x vai ser menos 20. O raio 10 milímetros e a indicação do arco aqui é o arco, continua sendo o arco anti-horário. Né? Então faz a relação com o G3. Então aqui para fechar aqui a indicação, a gente vai ter x menos 20 e y menos 25. G3, raio anti-horário e o raio indicado 10 milímetros. Tá bom? A gente vai dar uma pausa e aí a gente volta dando continuidade aí dessa parte da tabela para o vídeo não ficar tão longo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!